Olá, amigos do Campo e da Cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast, este projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes no ramo da pecuária, no setor da produção rural. Este é o 10º episódio, nós chegamos aqui a este momento, né, de cada vez indo mais longe nas nossas pautas. Eu sou o Paulo Dutra, falando aqui no estúdio da TV Santa Maria, e comigo fala o Pedro Rocha Marques. Como é que tá, amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço, Paulo André. Após uma semana, uma semana quase de carnaval aí, estamos de volta na labuta. Vamos conversar sobre mais um assunto, 10º episódio. Já está começando a dar uma crescidinha nessa história que começou em janeiro, as primeiras gravações. Então, está nos dando gosto, a repercussão está sendo muito boa e não tenho dúvida que hoje muita gente vai pegar papel e caneta mais uma vez e vai seguir a listinha que o nosso convidado vai falar para a gente poder aprender. E o objetivo do Horizonte é exatamente esse, que cada episódio possa trazer, no mínimo, um aprendizado que possa aplicar na sua vida. Um grande abraço, Paulo, obrigado pela parceria, obrigado pela TV Santa Maria em estar nos dando todo o suporte técnico e vamos em frente em mais um episódio do Horizonte Agrocast. Isso aí, exatamente. E também já está conosco o nosso convidado na tela, o Antônio Schacker, que é zootecnista. Seja bem-vindo, Antônio. Uma honra estar com vocês aqui, Paulo, Pedro, bom revê-lo, obrigado pelo convite. Muito feliz em poder dividir um papo com vocês hoje aqui e um oi para todos os ouvintes também. Isso aí, o Antônio falando com a gente lá do Paraná, de Maringá, mas depois a gente aprofunda essa parte aí da história do Antônio. Então a gente vai, hoje a gente, lembrando, né, falando sempre dos nossos apoiadores, parte fundamental do desenvolvimento do nosso projeto. Então, nossos apoiadores de Amaju, distribuidora, logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Alfa Banheiros por aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e também troncos de contenção. Atende Santiago e região com assistência técnica. A Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. E a Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaquimas, com entrega em toda a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Aí a mensagem passando na nossa tela, aqui no fundo, a nossa marca e sinal. Bom, o Horizonte Agrocast, todas as quintas-feiras, episódios novos no YouTube e no podcast, né, no Spotify. Também na TV Santa Maria, né, para quem é aqui da região central do estado, onde eu me encontro no momento, todas as quintas-feiras às 19 horas. Também os episódios sempre novos, né, episódios inéditos lançados sempre na quinta-feira. Aí já é uma rotina para quem nos acompanha. E também a TV Santa Maria disponível em sistemas de IPTV. Para quem quiser nos acompanhar, saber os cortes, né, uns trechos do programa aí que a gente seleciona para o pessoal ter uma ideia das coisas que como o debate acontece aqui, desenvolve aqui no programa. Então é no TikTok e no Instagram, o @Horizonte Agrocast. Como atrair e reter colaboradores na fazenda? Pedro.
Bom, justificando, né, o porquê do assunto do nosso convidado, vamos dizer, entre os trending topics ou os assuntos mais conversados numa roda de proprietários rurais, gestores rurais, né, entra a previsão do tempo, preço do gado e a dificuldade com mão de obra. Em virtude disso, resolvemos trazer um especialista e que anda o Brasil todo falando, conhecendo e auxiliando fazendas para poder trabalhar de uma forma diferente, e a gente sabe que fazendas que têm o seu resultado, elas vão na contramão da manada, né, de todo mundo. Então, o porquê o Antônio está aí. O Antônio, ele, isso não está no currículo dele, isso é no caso, conclusão minha. Eu acho que o Antônio, ele foi muito feliz na forma que ele passou a explorar, seja a informação em si, como os resultados das fazendas. Ele é muito didático na forma na qual ele transparece esses dados, e sim, acredito que daqui 15, 20 anos, mais valor vai se dar para essa metodologia na qual o Antônio e a Integra desenvolveram, a forma de analisar essas fazendas, que ficou e é muito didático a forma na qual se aborda a análise produtiva e econômica das fazendas, e por consequência os assuntos no qual ele aborda fica muito simples para quem não é do meio poder entender, e para quem é, mais fácil ainda. Então, Antônio, queria te agradecer mais uma vez para a gente poder trocar essa ideia, né? E queremos ouvir um pouco a tua história, e nos conta lá da tua trajetória, misturando vida pessoal com profissional, o Antônio, desde o Antônio menino até hoje, como foi essa trajetória, para que todos possam lhe conhecer, e a gente aí depois ir aos poucos entrando nesse assunto que tenho certeza que muita gente está ansioso para ouvir. Que legal, Pedro. Que delícia estar falando com você. Eu até comentei, eu tive uma ótima estada em Itaqui, é sempre muito bom ir para o Rio Grande do Sul. Ou muito menos do que eu gostaria, eu concentro minha vida profissional muito no centro-oeste e no norte do país. Espero que a gente esteja mais próximo aí e que a gente possa estar no Rio Grande do Sul mais vezes. A gente tem bastante vontade, temos parceiros operando também, então muito legal. E falar do assunto gente é sempre delicioso, né? A gente reconhece que isso é algo muito relevante e que o jeito que se liderava antes, o colaborador de antigamente é muito diferente do colaborador de hoje. Então, o fato da gente trazer práticas, técnicas, experiências, para que a gente tenha muito sucesso com a equipe, é algo que me empolga muito também. Legal, muito legal. E, Antônio, conta para nós aí a tua trajetória aí desde menino e como foi até chegar a estudar zootecnia e se interessar por trabalhar com fazenda. Conta um pouco da tua trajetória para nós, por favor. Eu sempre gostei muito de administração. Meus pais até falam que eu, quando eu era criança, tal, então eu era o tesoureiro do time de futebol da rua. Na faculdade, muito envolvido com as iniciativas da faculdade. No Exército também, coordenava o Grêmio, não sei o quê. Então, sempre uma ligação muito grande com transformação e tal. E eu sou filho e neto de produtor rural, né, de pecuarista, pequeno pecuarista, e foi natural, quando chega na época da faculdade, saber o que eu vou fazer. Estamos falando que é final dos anos 80, começo dos anos 90, entrei na faculdade em 93, então a zootecnia não era o que ela é hoje, mas ela já dava demonstração que ela tinha uma abordagem mais ligada à gestão, à liderança, empreendedorismo, do que os outros cursos para a leitura que eu fiz naquele momento. Então, vim para Maringá, então eu saí de Sorocaba, interior de São Paulo, e vim fazer faculdade em Maringá, no Paraná. Mas devo lembrar que eu sou neto de uma pessoa muito empreendedora. O meu avô, quando eu nasci, o pai da minha mãe tinha uma concessão para uma palmiteira da Ilha do Marajó. Então, eu acabei nascendo em Belém do Pará. Eu sou paraense, fui criado no interior de São Paulo, tenho muito carinho, obviamente, pelo Pará, onde até hoje eu trabalho no Pará, mas eu fui criado no interior de São Paulo. E aí, quando fica adolescente, o que vai fazer? Foi natural, eu fiquei dividido entre administração e zootecnia. Mas quando eu vim para Maringá fazer o vestibular, eu me apaixonei pela faculdade, pela República, pelos amigos, pela cidade. Falei, não, eu não quero fazer administração em São Paulo, eu quero fazer zootecnia em Maringá. E aí foi quando eu estudei zootecnia em Maringá,
tive uma sorte danada de ser contratado logo que eu me formei por um grande grupo agropecuário do Mato Grosso do Sul, onde eu tive aquela vivência mesmo prática de fazenda. Um grande grupo, eu fui o controlador desse grande grupo, e também o coordenador técnico, e aí eu percebi que estava na hora de... Formaste para a gente poder, no caso, aí situar, e normalmente a gente sempre faz alguma correlação do ano com a questão de gestão. Só nos informa, por favor. Eu entrei na faculdade em 93, me formei no final de 97, né? Então, em 98, praticamente foi a colação de grau, foram 5 anos de faculdade, então, e aí fiquei praticamente até 2001 morando na propriedade, e aí de lá voltei a fazer mestrado. E aí eu fiz mestrado em produção animal, e aí a partir do mestrado iniciei o trabalho de consultoria. Então já em 2001, 2002, eu já iniciei a empresa de consultoria, que já começa olhando para a produção e gestão, mas a gestão cresceu muito rápido, porque eu percebi que não se tratava de saber o que fazer naquele momento. Se tratava, Pedro, como vocês muito bem fazem na empresa de vocês, de entender qual o retorno econômico daquela prática, né? E aí, então, para entender o retorno econômico, a gente precisou aprender sobre planejamento. Então, e aí na hora de executar o planejamento, a gente percebeu que não se trata de ter um bom planejamento, se trata de ter um bom planejamento com uma excelente execução. E quando você fala em execução, você fala em gestão de recursos humanos. Então, assim, eu acabei migrando da zootecnia pura para tecnologia, para gestão de pessoas, porque quando a gente vai executar um trabalho, a gente vê que uma fazenda ela é multifatorial. Então, você tem que entender de tudo um pouco, e principalmente de gente. Então, foi mais ou menos essa jornada. Por isso que eu imagino que a gente está aqui falando de gente, e como a gente é especialista em aumento de lucro de fazenda, né, aumento de lucro de propriedade, o aumento de lucro passa, obviamente, por um projeto muito bem executado por pessoas motivadas, né? Muito legal. Deixa eu fazer a gente pulou uma parte importante, Pedro, da conversa, que foi o currículo do convidado. Então, eu acho que dá uma visão geral aí, né, da trajetória do Antônio e talvez fique mais fácil para a gente ir contextualizando essas questões, tá? Bom, o Antônio Schacker é zootecnista e mestre em produção animal pela Universidade Estadual de Maringá, consultor sênior, atua há 25 anos em projetos de gestão e desenvolvimento de equipes. Tem foco na ampliação de gerenciabilidade e lucro da empresa agropecuária. Coordena a equipe de profissionais do Instituto Integra em assessorias gerenciais em 789 fazendas distribuídas em 19 estados brasileiros, além do Paraguai, Bolívia, Uruguai e Colômbia, totalizando 1.900.000 hectares em pastagem em mais de 2,4 milhões de cabeças. Ministra treinamentos e palestras desde o ano 2000, impactando mais de 15 mil participantes. Escreveu o livro Como Ganhar Dinheiro na Pecuária, Os Segredos da Gestão Descomplicada. Dedica-se à aplicação dos métodos de gestão para resultados da realidade específica do setor agropecuário. Esse é o nosso convidado, Antônio Schacker. Muito bem, muito bem. E Antônio, a gente falasse um pouco da tua trajetória e como migraste para a parte de gestão, e gestão gestão de recursos totais, como bem falaste, questão da gestão multifatorial, né? A solução de uma fazenda é multifatorial, os problemas de uma fazenda são multifatoriais, dificilmente é um ponto só que a gente vai conseguir atingir a solução focando somente num ponto. E como é que estás vendo nessas tuas andanças aí, Antônio, essa dificuldade de retenção de colaboradores aí? O que nessas tuas andanças aí, num raio bem maior do que nós estamos andando e bem diverso, nos conta aí o que vem ouvindo e qual a tua sensação sobre esse cenário de colaboradores em fazenda? Como está enxergando hoje e o que imagina nos próximos anos aí como vai andar esse tema colaboradores em fazenda, por favor.
Pedro, esse é realmente um efeito muito grande, é um sinal de muitas coisas que têm acontecido. A reclamação recorrente para contratar, para treinar, para reter mão de obra é algo muito comum nas rodas de pecuária. E isso claramente é uma falta muito grande do entendimento que as gerações mudaram e que aquele colaborador que a gente estava acostumado a contratar das gerações antigas, ele não existe mais. Então, quando a gente faz uma análise sobre as gerações, e a gente vai poder falar sobre isso, fica muito claro para mim que não está faltando mão de obra. O que está faltando é um grau de consciência dos agropecuaristas e reconhecer que a mão de obra mudou e mudou bastante e que o modelo de recrutamento, seleção e retenção de mão de obra, que sempre funcionou, não é o modelo que funciona mais. Então, eu não diria que falta mão de obra, eu diria que falta patrão com a consciência que as coisas estão diferentes e o jeito de trabalhar precisa obrigatoriamente mudar. Esse é o ponto central. Então, eu não estou preocupado com pessoas faltando, estou preocupado com líderes e propriedades que percebam ou perceberam que aquela mão de obra que ele sempre teve não existe mais, encarar isso de frente, que precisa mudar dentro da fazenda. E o que essas, vamos dizer, o como vinha sendo feito e o como precisa ser feito, na tua avaliação sobre a mudança do agropecuarista? Perfeito, Pedro. A primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que uma pessoa que nasceu antes dos anos 60 viveu muito, muito diferente da gente. Tá? Baby boomer que a gente chama. Essa pessoa que hoje está trabalhando ainda, que foi a pessoa que formou a propriedade, que fez estrada, que fez ponte, que fez igreja, que construiu escola, era um jeitão diferente, era um mundo diferente. Essa geração, chamada boomer, ela foi sucedida por uma geração chamada X, que é a minha geração, que vai aí do meados dos anos 60 até final dos anos 70. Aquele que, assim, enquanto o mais velho falava, pai, a gente precisa, o avô falava, vamos comprar área, a minha geração falava, não adianta só comprar, vamos cuidar bem, vamos usar tecnologia. E ela foi sucedida pelo Y, o milênio, que é uma geração que já teve internet, mesmo que rudimentar na sua adolescência. Era um mundo muito mais rápido. Eu vou dar um exemplo. Você pega uma pessoa mais velha, ela quer conversar olho no olho pessoalmente, ou ela prefere fazer uma videoconferência? Olho no olho. Olho no olho. Ele prefere assinar um contrato eletronicamente ou ele prefere assinar um contrato no papel? Papel. Ele prefere comprar um terreno ou fazer uma viagem? Comprar um terreno. Mais velho. Comprar um terreno. Agora, o mais novo, ele prefere fazer uma videoconferência ou ele prefere o olho no olho? Videoconferência. Ele prefere viajar ou ele prefere comprar o terreno? Viajar. Percebe que a gente está falando de dois modelos mentais completamente distintos? O mais velho tem problema em trabalhar de final de semana? Não. Trabalho para ele não é trabalho, né? E o mais novo? Precisa aproveitar a vida. Então, então, esse conceito que a gente precisa reconhecer, que as gerações mudaram. Aquela frase, eu com a sua idade, isso e aquilo, ela não serve para absolutamente nada. Porque ele com a nossa idade, ou a gente com a idade dele, vivia num mundo completamente diferente. Eu vou contar uma história aqui que reflete muito bem essa conjuntura, que basicamente os novos colaboradores são pessoas que trabalham mais pelo propósito, pelo significado, pela contribuição e também pelo dinheiro. Os mais velhos, eles trabalham porque o trabalho é necessário e porque eles precisam do dinheiro. Então, se eu tenho uma fazenda que oferece apenas o trabalho e apenas o dinheiro, eu não sensibilizo as novas gerações. E uma reflexão que eu preciso trazer é assim, por que é melhor, pelo mesmo salário, por que é melhor trabalhar com você do que com o seu vizinho? O que a gente oferece de propósito e de significado? Né? Eu sou conselheiro de administração de um grande grupo
E, recentemente, um colaborador recebeu uma oferta de emprego em Ouro Puro e que oferecia mais dinheiro, né? Aí o presidente do conselho falou, Antônio, fico até feliz que a nossa equipe é sondada, né, por outros grupos tão grandes ou maiores que o nosso. Né? Eles podem até oferecer um pouco mais de dinheiro, eu não tenho controle sobre isso, mas eu duvido oferecer um projeto mais empolgante que o nosso, um plano de carreira mais bem construído que o nosso, uma condição de casa melhor do que a nossa, uma condição com a família melhor, e foi citando, né? E aí, obviamente, esse colaborador acabou ficando. Então, percebe que o modelo mental para a gente atrair, e a gente vai falar de sensor, de câmera, de ar, como isso é importante para reter os colaboradores também. Então, começa com essa visão que as pessoas hoje são diferentes das pessoas de antigamente. Vou fazer mais uma pergunta, Pedro. Vamos trocar um pouquinho aqui, que eu sei que você é um cara bem inteligente, né? Sabe aquele lote de novilha que entra no mato da propriedade e nem todo mundo... É difícil tirar. 87 novilhas, o cara tirou 60, ficaram 17 para trás. Quem que tem a experiência de tirar esse gado do mato? O campeiro, o vaqueiro mais velho ou mais novo? Mais velho. Zé, se a gente não tem esse vaqueiro mais velho, ou campeiro, eu não sei como a gente trata no Rio Grande do Sul, qual é o melhor termo? Pode ser peão, campeiro, vão lhe entender. Mesmo o campeiro vão lhe entender. O peão, eu não tenho mais esse peão com essa experiência, sabe, Paulo? Então, eu preciso cuidar na minha propriedade desse gado não entrar na mata, porque eu não tenho quem tirar. Então, as novas gerações exigem um novo layout. Por outro lado, quem lida melhor com aplicativo, com sensor, com câmera, o mais velho ou o mais novo? O mais novo. Mais novo. A nova pecuária, o novo agronegócio, ele é informatizado. Então, a gente precisa fazer a propriedade chegar no mundo atual. Hoje, nossa empresa tem software, tem sensor que lê coxo, tem uso de inteligência artificial, tem vários aplicativos. Então, o ponto é entender que a fazenda precisa mostrar o seguinte: para onde nós estamos indo, qual é o seu papel, que impacto que a gente vai fazer na vida das pessoas e na sociedade, e quanto você vai ganhar, e que vida você vai levar. Porque se eu fizer o camarada trabalhar todo sábado à tarde, todo domingo, tá, como padrão, a gente não vai reter. Percebe? Então, a gente vai precisar de um projeto que a opinião dele vale. Se você der um feedback duro, como nós, Pedro, recebemos, acho que você foi criado, eu tive a oportunidade de conhecer a tua família, é muito gentil, a gente viu que teve muita disciplina nisso tudo, mas, assim, quantas vezes eu tive um chefe e recebi um feedback duríssimo que a gente aguentava, mas esse mesmo nível de feedback, talvez as novas gerações não possam ter daquela forma, porque é uma geração diferente. Eu não estou falando que é melhor nem pior, não quero que ninguém faça a leitura de algo que é melhor ou pior. Eu vejo que existem características completamente distintas. E as novas gerações são muito mais adaptadas ao novo agronegócio, que é o agronegócio tecnológico, com foco na margem, num sistema de produção mais inteligente, com menos força bruta. Então, esse é o conceito que a gente precisa trabalhar. Né? Existem empresas que não têm problema nenhum em contratar mão de obra. Né? Fazendas que não têm problema nenhum em contratar mão de obra. Agora, algumas têm muito. Então, o problema da mão de obra chama-se liderança e cultura. Se você não tem uma liderança e cultura ajustada às novas gerações, a gente vai seguir reclamando da mão de obra. Então, esse líder precisa entender. Não é achar alguém para trabalhar na sua fazenda, na sua propriedade. É preparar a sua propriedade para atrair as novas gerações. Esse é a principal dica que eu preciso trazer. Viu, Paulo? Muito bom, Antônio, e dá para isso que falaste, né, é exatamente a nossa visão na questão de tem fazendas que não tem rotatividade ou a rotatividade é baixa, quando sai alguém não tem dificuldade para repor, né, e outras que não conseguem parar a gente, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né, então, e isso é muito claro, tá diretamente relacionado a questão da liderança, e essa liderança fora o encantamento do projeto, como falaste, né, na questão do propósito de essa nova geração, porque se vai comparar fazenda com fazenda de forma fria, em remuneração e tal, pode ter uma leve diferença, mas ela não é tão grande, e o que vai fazer a família do cara ficar lá, ele ficar lá,
vai ser ele se sentir bem quando ele acorda e vamos dizer, e ter a vontade, né, ter, com perdão da palavra, ter o tesão para estar lá fazendo o que precisa ser feito, né, então isso envolve, como falaste, a gente entender que essa geração mais nova, ela tem o nosso, vamos fazer um comparativo que eu acho que vai ficar fácil para até quem não é do meio entender, a forma que o Antônio, que o Pedro se relacionam com seus filhos, não é a mesma forma que nossos pais se relacionavam conosco, né? E hoje, Deus, tu dá uma palmada, dá um puxão de orelha, Deus o livre, né? Isso tem que ser, vamos dizer, não que o cara não dê, vai ser a última alternativa, mas tem que, no caso, muita conversa, né, antes disso, enquanto na nossa geração era muito comum, e tá tudo certo, os pais já não tinham paciência, botavam de castigo, davam uma chinelada, e era assim, era normal. Então, e queira ou não, é a mudança da sociedade, é a mudança da geração, e assim, achei fantástico o que falaste, que assim, os gestores entenderem, principalmente os boomers, né, a geração essa que geriu uma fazenda antes do tempo de inflação, né, e que a dureza fazia parte, a dificuldade para chegar na fazenda fazia parte, né, hoje a gente tem muita fazenda que antes mal e mal tinha uma estrada de chão, hoje cruza asfalto na frente, né, uma facilidade para chegar. Então, todas essas facilidades, por consequência, também forjam, né, ou preparam as pessoas para menor capacidade de superar essas dificuldades. Mas, Antônio, e como que está vendo, baseado no que falaste, a questão do agropecuarista entender essa geração e, baseado nisso, se portar de uma forma para poder, seja na hora de corrigir uma rota, de corrigir um comportamento, de alinhar um valor da fazenda, como que ele vai, ele precisa estar preparado, porque a gente sabe que cada geração tem uma mudança de visão, como ele pode se preparar para poder, essa geração, um boomer que está à frente, porque se é o filho dele que vai assumir, esse filho já vem com uma embocadura diferente, né? Como esse boomer pode se preparar e entender e mesmo testar, porque, queira ou não, são pessoas que, vamos dizer, pegam uma pessoa que, até hoje, o modelo de negócio dele, né, patrimonial, ele vem crescendo, vem comprando área, vem expandindo até hoje, muito sólido financeiramente. Ele não consegue entender o porquê as pessoas não querem embarcar nesse projeto, né? Então, como a gente sabe que o cara não vai mudar 180 graus de uma hora para outra, qual a tua dica para essa pessoa, para esse perfil? O cara tem um modelo de gestão sólido, mas para ele expandir mais, foca na gestão, falta a gestão de pessoas, dá uma leve adaptadinha. Qual a tua dica? Eu creio que tu já deve ter tido uma experiência parecida com essa, Antônio. Eu queria complementar a pergunta do Pedro, Antônio. Estou interrompendo só porque daí tu já emenda uma resposta na outra até. Os pecuaristas, os proprietários, enfim, os patrões, porque a tua mensagem é bem forte, né, nesse sentido, assim, é uma frase muito forte, né, tipo, precisamos não de funcionários, mas de patrões que entendam como reter os funcionários. Existe resistência? Tu percebe alguma resistência de entender essa mensagem e a partir da compreensão que existe um problema, virar chave para fazer, como o Pedro disse, se preparar para mudar? Existe resistência, como a gente encontra resistência em outras frentes tecnológicas, por exemplo. Quero dizer assim, que a gente não está vivendo só mudança geracional, a gente vive 3 grandes mudanças muito grandes no planeta. O novo padrão climático é uma mudança importante que a gente precisa aceitar. Vocês no Rio Grande do Sul, obviamente, são, infelizmente, um grande exemplo desse novo padrão climático. Novo padrão de geração, que nós estamos tratando, e novo padrão tecnológico. Quando a gente fala das novas gerações, o primeiro passo, Pedro, é a gente entender qual é a nossa cultura, qual que é o DNA, o espírito da fazenda. O primeiro passo, então, fazer 2 listas. Qual que é a minha sugestão para esse agricultor, para esse pecuarista? O que a gente acha certo e o que a gente acha errado. Tá?
Eu acho certo a pessoa se dedicar no trabalho, eu acho certo a pessoa falar o que pensa, eu acho certo a ter zelo, asseio com as coisas, eu acho certo a gente estar sempre muito focado nas inovações, eu acho certo, beleza. E o que eu acho errado? Eu acho errado bater nos animais, eu acho errado maltratar os colaboradores, eu acho errado a mentira. Então, quando você faz essas duas listas, sendo 10 itens que a gente acha certo aqui na propriedade e 10 itens que a gente acha errado, a gente encontra a nossa cultura mesmo. Aí você vai ver zelo, asseio, foco em resultado, transparência e tal. Quando você tem uma cultura, e a gente fala, então, é isso que eu vou divulgar. Eu vou precisar atrair pessoas conectadas com a minha cultura. Quando você tem uma cultura inovadora, uma cultura colaborativa, uma cultura onde a opinião das pessoas vale, é mais fácil você trazer a nova geração. Porque a nova geração, ela quer participar, ela quer dar ideia, ela quer construir algo que faça sentido para ela. Então, primeiro eu acerto a minha cultura, tá? E alinho, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona mais. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que a gente precisa saber é o ponto que o mais antigo tinha orgulho em falar que ele estava há 35 anos na mesma fazenda, concorda? O mais novo tem orgulho em falar que ele está há 35 anos no mesmo. Você acha que ele vai ter orgulho em falar que ele está há 35 anos? Não. Então, provavelmente, a gente vai precisar criar fazenda e um processo interno que a pessoa vai ficar conosco, Paulo, 2 ou 3 anos, que é o tempo dela. E que essa mudança de colaborador passe a ser absolutamente natural. Porque hoje já se fala em 2, 3, 4 ou 5 carreiras. O que acontece? Se a minha fazenda não tem... Eu vou dar um exemplo prático que a gente faz na nossa fazenda. A gente construiu uma gaiola que a gente chamou de zeloso. Então, onde a gente leva esse zeloso, que é tipo... Aqui no Mato Grosso do Sul, Paraná, chama de medroso, é onde você protege o peão da vaca mais brava, digamos assim. Né? Claro que se o gado for manso é muito mais simples, mas eu te faço uma pergunta. Vamos imaginar que eu vou ali no posto de combustível e tem uma mocinha que trabalha no posto de gasolina no caixa. Chamo ela para trabalhar comigo na propriedade. E ela vai ser responsável pela maternidade. Ela nunca viu um cavalo, ela nunca viu uma vaca, ela nunca viu um terneiro na vida, mas ela vai trabalhar na maternidade. Vamos imaginar que você está ensinando, você, seu irmão, quem estiver trabalhando ali, ensinando ela a curar o umbigo do bezerro, ela fazer o vermífugo, ela fazer uma tatuagem e tal. Então você está ensinando, o primeiro bezerro você fez, o segundo ela fez uma parte. Só que em determinado momento, quando ela estava fazendo sozinho aquele serviço, que a menina é esperta, ela estava aprendendo, chega uma vaca com um pouco mais de energia e dá uma fungada nessa moça. Você concorda que ela vai morrer de medo? Vai falar para mim. Agora, se ela estiver dentro dessa estrutura metálica e a vaca está do lado de fora, e ela está trabalhando calmamente ali dentro, você concorda que a gente acabou de formar uma materneira? O cara experiente, ou a moça experiente, pega o bezerro, traz para dentro desse equipamento. E ela trabalha ali, para dar um exemplo. Então, a gente preparar a fazenda, ter processos muito bem definidos é fundamental. Um outro exemplo. As propriedades são pelo menos 4. Propriedades das águas, quando está chovendo, a propriedade da transição, águas secas, a propriedade da seca, ou seca ou frio, obviamente. Você pode ter um lugar que não seca, mas faz frio. Então, você tem pasto de inverno e pasto de verão. Né? E depois a transição. Então, você tem pelo menos as 4 propriedades. Muitas vezes, você tem invernadas de tamanhos diferentes. Concorda? Sim. E coxo, bebedor diferente. Então, exige muito das pessoas em planejar onde tirar gado, como põe gado. É complexo. Agora, se eu tenho uma estrutura bem pensada, com corredores, bem produzida, bastante comida guardada, um eventual veranico, uma geada, eu diminuo aquela exigência daquela experiência que o cara só vai ter com 20 ou 30 anos de propriedade. Eu preciso ter uma fazenda fácil de manejar, porque assim ela vai ser fácil de ensinar. E aí, com 2 semanas, uma pessoa que sequer trabalhou em propriedade rural consegue já contribuir
Hoje a minha energia de trabalho está muito em criar processos simples e eficazes para uma fazenda de cria, onde a gente consegue, em uma semana, de uma pessoa que não era da atuação, já dominar 30% de um trabalho. Porque provavelmente ela vai trabalhar a maior parte do tempo num quadriciclo e não montada a cavalo. Quando ela vai procurar um bezerro, ela está dentro de uma estrutura. A mudança de pasto, como o gado é mais manso, ela acontece de uma forma semi-autônoma. Hoje a gente desenvolveu sensores e estamos trabalhando em robôs que abrem a cerca para o gado passar sozinho. Então ela vai planejar essa hora. Então é nesse conceito que as novas gerações vão trabalhar. Então os mais velhos têm que preparar a propriedade para isso. E tem que querer, porque tem gente que fala assim, Antônio, eu não quero isso, só estou contratando gente mais velha. Eu falei, perfeito, mas alguma hora essas pessoas vão se aposentar. Então a gente precisa mudar a mentalidade, porque o mundo mudou. A gente vai em lugares hoje, e você concorda que você já tem supermercado, que você passa direto sem o caixa? Sim. Você paga sozinho, pô? Esses dias eu tive num aeroporto fora do Brasil, na entrada da loja eu passei o cartão, peguei tudo que eu queria, a câmera me filmou, coloquei na sacolinha e simplesmente cheguei numa cancela, a cancela filmou a minha cara e levantou a cancela e eu saí. Assim, eu nem pesei, nem passei o produto em nada, porque a câmera já identificou. Aí, obviamente, eu peguei a relaçãozinha para ver se tudo que estava na minha sacolinha, né, foi cobrado, se foi cobrado algo mais ou menos. Então, assim, completamente autônoma a loja, completamente autônoma, não tinha uma pessoa. Então, assim, esse é o novo mundo. E eu acredito muito em pecuárias semi-autônomas também. O Instituto Integra está investindo muito, então a gente vai preparar a fazenda para as novas gerações. E o primeiro é criando processos replicáveis para que a gente consiga ensinar. Agora o camarada é contratado para a fazenda e ninguém não fala onde ele vai morar, qual que é a rotina de trabalho, qual que é a responsabilidade dele. Ele já tem que chegar, ensinar o animal e ir para o campo com uma outra pessoa que nem fala com os caras dele. Então, sabe, precisa ter tudo isso. Então, a fazenda precisa ter processos internos e precisa estar onde estão esses colaboradores. Eles estão no TikTok, eles estão no Instagram, mais do que no Facebook. Então, assim, se a fazenda não existe virtualmente, ela não vai ser desejo das novas gerações de trabalhar lá, sabe? Por quê? Porque esse vaqueiro, esse peão, ele está mexendo no TikTok, no Instagram e no Facebook, principalmente no Instagram e no TikTok. E aí, quando ele vê uma fazenda que tem essas praias, fala, pô, eu quero trabalhar lá. A quantidade de peão que pede emprego para nós aqui é uma coisa louca, por causa da atuação na rede social, né? Então, aparecer bem. Agora, a fazenda nem tem recrutamento, muito menos seleção. Ela precisa de alguém, ela fica escrava, ela nem consegue recrutar. Ela abre uma vaga, não tem sequer um candidato. Exato. Poxa vida, na nossa empresa a gente abre uma vaga aqui, tem 80 candidatos. Nem sempre a gente acerta. Mas a gente comunica o que a gente acredita do mundo, da vida, por onde nós estamos indo. A gente hoje, as fazendas que a gente cuida, são fazendas de pecuária regenerativa, captura gás efeito estufa, tem bem-estar animal, tem plano de carreira e incentivo de longo prazo, tem uma qualidade de vida adequada, tem uma participação das pessoas nas decisões, tá? E assim, é gente feliz batendo meta. Se não bater meta, não fica conosco. Então, não é ser complacente com baixo desempenho. A gente é muito exigente em relação ao desempenho, mas é aquela coisa de conseguir bater a meta no capricho. Um pasto bem manejado dá um desempenho completamente diferente do pasto mal manejado. Só que eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar que engorda boi, que emprenha vaca, é o consumo de folha. Não necessariamente de uma fermentação de alto nível, de alto volume que custa caro. Então, é esse conceito que eu queria dividir aqui, Paulo, Pedro, com os nossos ouvintes. É se olhar no espelho e falar assim, a minha fazenda é uma fazenda preparada para os mais velhos ou preparada para os mais novos? É esse que é a questão, preparar para os mais novos, infraestrutura, processo, significado. Por exemplo, se eu chegar para o mais novo e falar assim, a Fazenda Santo Antônio é a fazenda mais inovadora do Rio Grande do Sul. Você concorda que muita gente vai querer trabalhar na fazenda mais inovadora do Rio Grande do Sul? Sim. Isso não empolga o mais velho. Agora, o mais novo empolga trabalhar na fazenda mais inovadora. A fazenda com mais bem-estar animal, ou uma fazenda, não precisa ser mais, uma fazenda que se preocupa com o bem-estar animal.
uma fazenda que se preocupa com a emissão de gases de efeito estufa, uma fazenda que se preocupa com a segurança emocional dos seus colaboradores. Essa é a nova propriedade. Antônio, poderias, é muito interessante e assim, por exemplo, um dos resumos do que falaste nesse último trecho é que a simplificação do processo da fazenda reduz o custo de aprendizagem do novo colaborador e, por consequência, aumenta a retenção dele, né? Então, isso é muito, muito interessante e muitas coisas, maioria, na verdade, estamos alinhados nessa questão que a gente comenta muito, a gente fala, bom, a fazenda ela deve ser uma linha, né, de produção, aonde entendo os processos e esses processos, e a repetição, né, desses processos gera uma facilidade de aprendizado e, por consequência, eles se sentem senhores desse processo e também, desde que o ambiente permita, se sentem à vontade para poder sugerir e fazer parte dessa mudança, né? E aí gera esse engajamento, né? E aí esse engajamento gera uma motivação. Mas um tema que nos consultam bastante, Antônio, é a questão falaste do plano de carreira. Poderia exemplificar, por exemplo, um dos planos de carreira, porque nós tivemos algumas experiências já, e aí nos consultam, se tu pudesse compartilhar, por exemplo, um dos exemplos de plano de carreira que já desenvolvesse, por favor, de funcionário. Eu vou falar de plano de carreira e de remuneração variável. Plano de carreira, os mais simples são vaqueiro 3, ou peão 3, peão 2, peão 1, onde, de acordo com o tempo de casa, adesão aos valores e meta, ele sai do 3, vai para o 2, vai para o 1. Com isso, o seu salário aumenta, a bonificação aumenta. Aí, do peão 1, digamos assim, do vaqueiro 1, você pode caminhar para outros níveis hierárquicos na fazenda também. Tá? E talvez não tenha uma fazenda que, por exemplo, ela vai ter 2 funcionários, você não vai ter como ele caminhar, não vai virar diretor. Então, mais o fato de ter 3, 2 e 1, ter bonificação, ter incentivo de longo prazo, a gente consegue pensar no incentivo de curto, médio e longo prazo. Como que a gente avalia a progressão? É um eixo são 2 eixos. Adesão aos valores e meta batida. O que é adesão aos valores? Falar o que pensa, não beber, por exemplo, no horário de trabalho, não ser desrespeitoso com os outros colegas, não gritar, não fazer showzinho, não bater nos animais. Então, você tem todo um comportamento dessa pessoa que é avaliado. Sabe? Se ele está chegando no horário, se ele cumpriu o combinado, se ele falou que ia sair no final de semana e chegar na segunda, se ele chegou. Então, você tem comportamento e adesão àqueles valores que eu falei lá, dos valores da fazenda. E no outro eixo, se o serviço está gerando resultado. Estamos cumprindo a previsão de abate? Estamos cumprindo a programação semanal de serviço? Os animais estão dando a prenhez que a gente esperava? A mortalidade está dentro do esperado? Então, quando você tem pessoas que entregam o resultado e que têm adesão aos valores, são as pessoas que a gente vai promover e, obviamente, vai premiar. E aí, como que funciona o prêmio? O prêmio é equivalente ao salário da pessoa. Normalmente, os programas de premiação que a gente faz para peão, para capataz, para tratorista, são prêmios que ele pode ganhar até 3 salários por ano a mais. Salários dele, que ele recebe, se as metas forem todas batidas ou eventualmente superadas. Então, você percebe que ele está ali. E a cada quinquênio, 5 anos de fazenda, ele pode ter bônus, como viagem, como, por exemplo, um multiplicador de salário para retenção. E assim, então, você olha para isso. E não tem problema nenhum se ele sair antes, né? Porque o processo é tão bem feito que o próximo vai entrar. Claro, se ele sair antes, ele perde o bônus, ele perde o incentivo de longo prazo. Se ele saiu, né, esse prêmio só vale se ele tiver no 5º ano, ele estiver na fazenda, ele recebe aquele prêmio. Agora, a gente não quer que a pessoa fixe por causa do prêmio, por isso que a gente avalia os valores. Agora, a fazenda não tem planejamento, a fazenda não tem meta, a fazenda não tem controle, a fazenda não tem reunião de calibração onde se fala sobre isso, a fazenda não tem feedback, quer falar se as coisas estão, o que está indo bem, o que está indo mal. Aí, não tem técnica de gestão de pessoas. Se existe técnica para emprenhar uma vaca, técnica para curar um bezerro, técnica para engordar um boi, existe técnica para conduzir um time. Então, meta, projeto, rotina semanal de planejamento das atividades,
fechamento mensal de desempenho, atualização trimestral e reunião anual de revisão do que aconteceu. Então, comunicação é muito importante. Então, é fundamental que a gente consiga ter números, porque eu vou avaliar o desempenho da minha equipe através dos números, e comportamento. Qual é o funcionário ideal? Que entrega número e tem um comportamento. Qual é o funcionário tóxico? É aquele que entrega número, mas não tem um comportamento. A fazenda é escrava dele. Então, esse cara precisa sair. Agora, tem aquele funcionário que tem adesão aos valores, que é aquele fraquinho de confiança. Quer dizer, ele é fraco, mas o cara confia nele, só que a fazenda não prospera. Ele também não pode ter espaço. Então, é essa agenda que o líder precisa ter. E não é que você vai ter... Isso não é uma questão, a consultoria vai implantar. É o dono, é o gerente, é papel dele. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Não adianta ir o Pedro e o Antônio na propriedade e chegar a falar, não, é porque é o dono que constrói a cultura. É de cima para baixo isso, sabe? Agora, se a pessoa não quiser fazer, cabe ela só reclamar. Mas eu pergunto para vocês, quando que reclamar resolve alguma coisa? Nunca. Em vez de reclamar, dê sugestão, né? Exatamente. Então, é esse aspecto. Dá trabalho, não é fácil. Eu não estou falando aqui que é fácil, não estou falando que tem caminho curto, não estou falando que é simples. Eu seria um golpista se eu falasse que tudo isso que eu estou colocando aqui é algo, não é muito fácil. Não tem nada de fácil. Porém, não é fácil ganhar 4 ou 5 mil reais por hectare em uma atividade pecuária, mas é possível. Não é fácil você ter um time de alto nível, mas é possível. Tudo que é relevante na vida tem um processo. E o processo é basicamente atrair boas pessoas para poder selecionar, porque com gente, se eu não atrair, não consigo selecionar, se eu pôr gente, porque tem gente preguiçosa, tem gente mentirosa, tem ladrãozinho. Então, se eu não atrair, eu não consigo ser... Aí eu vou acabar contratando quem apareceu e vou contratar alguém que não tem meus valores. Eu preciso atrair. Para atrair, eu tenho que ser uma fazenda famosa, onde, pô, lá é legal. Então, quando eu abro uma vaga, eu tenho sempre 3, 4, 5 candidatos. Tá? A partir daí eu seleciono. Quando eu seleciono, eu vou fazer a inclusão dessa pessoa dentro da minha fazenda. Ele vai conhecer as regras, vai conhecer a casa, vai conhecer como funciona, vai conhecer as normas, vai conhecer as outras pessoas. E o papel do líder são 3 em relação a isso. Primeiro, conectar as pessoas ao sonho da fazenda, a visão de futuro da fazenda. Conectar a pessoa para onde nós estamos indo. Segundo papel desse fazendeiro, conectar as pessoas entre elas. E o terceiro papel é conectar a pessoa com ela própria, principalmente as novas gerações, que ela é a felicidade dela, né? Ela se sentir realizada ali. Então, é papel do líder se preocupar se a pessoa está feliz ou não. Você acha que o mais velho estava preocupado se o funcionário estava feliz ou não, na vida pessoal e profissional? As velhas gerações, as gerações mais antigas não precisavam disso. Os mais novos, a gente precisa se preocupar se ele está feliz mesmo ou não. Esse é um ponto relevante para nós. Então, essas agendas, rotina semanal, rotina mensal, feedback, plano de carreira, remuneração, rede social, atração. E é sempre, Pedro, gente certa dentro do barco e gente errada fora do barco. Não dá para manter gente de baixo desempenho, não dá para manter gente que não tem adesão aos valores, não dá para manter gente preguiçosa e mentirosa junto com a gente. Então, a gente é aquela coisa, demore para contratar, mas demita rápido. Quando eu falo demore, escolha bem. Agora, para escolher bem, eu tenho que estar aparecendo bem para atrair. Então, essa é a agenda. Então, você precisa construir hoje um banco de currículos e uma imagem da fazenda para quando eu colocar. Fazenda São João contrata pessoas que queiram mudar a realidade do agronegócio, trabalhar com gente legal e ter a fazenda que tem mais bem-estar animal, que captura gás de efeito estufa, nas melhores casas, no melhor plano de carreira, com bonificação de 5 anos. E aí, fala assim, poxa, junto com isso com salário 10% acima da média, duvido se não faz fila para trabalhar com a gente. Muito legal, Antônio. É fantástico, assim, a ponderação e o poder de síntese e como com uma didática fica muito claro entender, se enxergar, visualizar, ver exemplos quando está falando, e isso é muito interessante. Então, contribuindo com o que falaste, né? Falaste, o ladrãozinho, ou mesmo o cara que não tem uma boa conduta, né? A gente que anda muito, né? A gente pode notar que, às vezes, dependendo da frase no qual o colaborador emite, ele tem, com uma frase a gente já consegue
ele diz muito sobre ele, né? Desde do manejo de medicamentos, por exemplo, alguns exemplos, o cara, mas nem o gestor não está aí, não precisa nem fazer todos os remédios, vamos jogar fora esse remédio, não fazer alguns exemplos que não devem ser copiados, né? No caso, aí isso o cara já está sinalizando, esse cara vai dar para investir? Não, porque os valores deles estão desalinhados, né? Então, uma pessoa que tem valor e tem a boa vontade, é mais fácil de tu fazer ela ficar no barco. Enquanto pessoas que não têm valor, é mais difícil, infelizmente, elas têm que saltar do barco, porque a tendência é que, quase que nem um pica-pau, elas fiquem fazendo pequenos furos e esse barco vai afundar, né? Então, isso é inegociável, no caso. Valores são inegociáveis, atitude, sim, se pode conseguir e conquistar. Paulo, como é que nós estamos de tempo aí? Tá folgado ainda. Que beleza. Nem uma hora. Que ótimo, que bom. Antônio, falaste do tipo de remuneração e a questão de planos de carreira, foste muito didático no que falaste e exemplificou. E junto com isso, a questão de a gente, vamos dizer, não é sair, é também incluir. Como é que está vendo a pecuária com todas essas mudanças que falaste de geração climática e tecnológica, né? Os 3 temas que falaste. Como é que está vendo essa transição de mercado junto com esses conflitos geopolíticos aí que a gente vem convivendo? Como é que enxerga o Brasil nisso, esse cenário aí, vamos dizer, projeta o cenário do Brasil aí nos próximos 2 anos, para não se alongar muito, em relação ao mercado pecuário? Qual a opinião do Antônio sobre isso? Eu vejo, assim, com esse movimento de crescimento, industrialização, principalmente dos Estados Unidos, talvez alguma questão de barreira comercial, a gente percebe, o nosso principal parceiro é a China, entendeu? Que de certa forma tende a ser afetada por esse movimento americano, mas assim, em grandes números geopolíticos, eu vejo que esse movimento vai ser muito propício e positivo para o Brasil. Então, se a gente segue com uma condição de um grande produtor e exportador de carne, a gente de fato, assim, o principal player do mercado. A gente deve ter aí cada vez mais uma possibilidade de produzir carne de qualidade e ainda de ambiente natural. Então, eu vejo, somado a eu vejo que esse movimento deva manter aquecido, espero, a exportação. Por outro lado, se a gente conseguir acertar o equilíbrio fiscal brasileiro, porque assim, nossa carne, 80% é consumida internamente, aproximadamente, vão para lá e para cá. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma economia forte, uma economia que venha de um bom equilíbrio fiscal. Então, se de um ponto de vista internacional, eu acho que a gente tem algumas questões que possam nos ajudar diretamente, do ponto de vista interno, a gente torce para que aí o futuro governo consiga manter a nossa economia aquecida, principalmente evitando a queda e redução de consumo e perda de capacidade de compra do brasileiro. De qualquer forma, eu sigo bastante otimista, porque a gente também tem uma virada de ciclo pecuário. O ciclo pecuário já há alguns meses já teve virada de ciclo pecuário, então a gente sabe disso, então a gente espera a valorização do terneiro, valorização do boi gordo, da vaca, então a gente já saiu daquele vale terrível. Então eu estou vendo os próximos 2 anos, nessa conjuntura, com essa ressalva, essa atenção das questões internas brasileiras, mas uma condição muito positiva para nós, do ponto de vista de mercado. Porém, eu preciso deixar muito claro que o mercado não define o lucro da fazenda. Quem define o lucro da fazenda é o fazendeiro. Nós temos clientes nossos que venderam o preço a 65% que já tinha sido vendido nos anos anteriores, ou seja, uma redução enorme, e conseguiu bater um recorde histórico de resultado por hectare. Por quê? Porque melhorou o processo, porque conseguiu produzir um quilo mais barato, porque conseguiu desmamar um terneiro com um custo aí de R$ 6,50, custo de produção ou menos do quilo de produção desse terneiro. Então, o que manda no resultado da fazenda não é a conjuntura. Eu posso dizer assim que a conjuntura de preço premia o eficiente,
mas não resolve o problema do ineficiente. Acontece que quando os preços caíram, no ano passado e retrasado, principalmente, 65% praticamente das fazendas tiveram prejuízo. Ou seja, as fazendas de pecuária brasileiras só sabem trabalhar na alta, na baixa todo mundo vai mal. Só que nós temos que lembrar que é possível ganhar dinheiro na baixa também. Né? Você tem oportunidades de reposição, oportunidade de crescimento. Agora, se eu tenho pasto degradado, não tem estratégia de entre-safra, meu curral está caindo, meu maquinário está degradado, minha equipe está desmotivada, a única coisa que salva essa operação é um preço incrível. Agora, eu não posso depender do preço incrível. Eu preciso ter uma fazenda manejada em pontos de engorda. Eu brinco assim, nós temos que lembrar sempre, é folha que engorda boi, é folha que emprenha vaca, assim, nas questões nutricionais, né? Não quero só mal interpretado, mas é isso. Eu posso ter 0,6 UAS, pode ter 0,8, 1 ou 2 UAS por hectare. Quem define isso é a estratégia do período de baixa produção. A gente sabe que cada momento do ano eu tenho uma carga animal potencial diferente. Se eu não tiver comida guardada para corrigir as variações de oferta, eu vou sempre manejar minha fazenda pelo mínimo. Pelo mínimo ela não é lucrativa, porque Pedro, uma fazenda tem que gerar de lucro líquido 4% do valor dela ou 20% sobre o valor do gado. Se a fazenda não entrega 20% sobre o valor do rebanho ou 4% do valor dela, ela não é uma fazenda profissional. Então, hoje, inclusive, a gente tem projetos onde a gente apoia a fazenda a ganhar 4% que ela vale. Isso passa por ter gado manso, que come bem, funcionário motivado, reprodução em dia, sanidade impecável, bem-estar animal. Nós mapeamos um protocolo chamado 539. São 5 iniciativas ligadas a pessoas, tudo que nós já falamos, 3 iniciativas ligadas à gestão, que é projeto, execução em alto nível e gerenciamento, e 9 iniciativas de produção. Cuidado com o solo, manejo de pastagem, estratégia entre safra, estratégia de ajuste alimentar, layout da fazenda, suplementação de precisão, genética, reprodução, sanidade e bem-estar animal. São 9 orgulhos que a gente precisa ter, né, na ótica produtiva. Esses 9 orgulhos vão garantir que a fazenda prospere e isso tem que ser construído. Práticas de manejo de pastagem é o que realmente... Se a gente for falar de pecuária, nós temos que falar... Vamos falar 10 vezes pecuária. 9, nós temos que estar falando de pasto. Estratégia alimentar. Aí o que sobrou a gente fala de todas as outras coisas. Muito legal, Antônio. E não sei se eu vou usar a palavra certa, mas eu te acompanhando aí nas tuas postagens e na rede, és um defensor do gado de cria, né, do sistema de cria. Bueno, então, em virtude disso, nos transmite essa tua visão, por favor, da importância do gado de cria. Eu sinceramente, já imagino, no caso, o porquê, mas eu gostaria que tu compartilhasse a visão e porquê investe tanto no gado de cria, e depois de falar dessa visão da importância do gado de cria e tal, a gente entra um pouquinho, se concordares, da gente pegar e explorar um pouco esse último benchmarking da Integra aí. Perfeito. A gente escolheu investir no gado de cria do ponto de vista tecnológico, metodológico, construção de processos, por 2 motivos. O primeiro, porque a gente tem claramente que a recria e terminação é um processo bastante dominado, ou seja, você tem pastagem de inverno que funciona muito bem, você tem confinamento, tem terminação intensiva pasto, tem semi-confinamento, tem integração lavoura-pecuária, na recria e terminação, cada animal é uma célula de produção. Então, você tem um processo, basicamente, de aporte alimentar nutricional, bem-estar animal. Então, assim, o que é isso animal é ele que tem que responder. Na cria é diferente. Eu tenho a vaca, tenho a novilha, tenho a vaca descarte, tenho o touro, tenho os terneiros. Então, eu tenho uma série de categorias para ter como benefício final a produção de bezerro, digamos assim. Então, a gente investiu na cria porque a gente entendeu que é um lugar que falta conhecimento econômico e porque a cria é a fase do processo que tem maior potencial de margem. A margem de uma boa cria, ela supera 40%. O problema da cria é volume, é fazer caber a quantidade de gado que você coloca numa recria e terminação.
Então, a gente investiu em práticas forrageiras, regenerativas, estratégias alimentares, para conseguir chegar em até 3 matrizes entoradas por hectare, desmamando 2,2 terneiros por hectare. Mas não precisa chegar em 3. Se a fazenda não for, se a terra não for tão cara, com 2 matrizes por hectare eu já cumpro o meu objetivo financeiro. Se a terra ainda for mais barata ainda, com 1 matriz por hectare, ou no mínimo que a gente busca é desmamar um terneiro por hectare. Então, se eu tenho 1.000 hectares, eu tenho que estar desmamando no sistema de cria 1.000 terneiros, metade macho, metade fêmea. Então, a agenda central está em desenvolver práticas para criar cria, mantenha a margem de 40%, mas dê volume. Porque não adianta ter uma margem alta com volume muito pequenininho, não sobra dinheiro. Então, a ideia é focar em margens elevadas com volume grande na cria. Então, a gente usou esses 9 itens que eu citei anteriormente e para cada item desse tem uma série de instruções. Muito legal, Antônio. Na verdade, é isso, né? A cria, ela acaba... Tem algumas peculiaridades da cria, né? Que é a questão de, eu estou com boa parte do meu estoque mobilizado, né? Então, eu não posso desfrutar desse estoque e eu tenho um tempo de gestação que eu não consigo mexer nele, né? Em virtude disso, eu preciso aumentar a capacidade de suporte para poder ter mais fêmeas produzindo terneiros, já que eu não consigo mexer no intervalo entre gestação, né? Então, isso muito interessante. E só voltando para ficar claro para os nossos ouvintes, quando o Antônio fala em folha, é que todas as plantas elas têm uma altura recomendada para manejar. E essa altura recomendada ela está diretamente relacionada à quantidade de luz que a planta intercepta, né? No caso, 95% de índice de área foliar para interceptar essa luz. Então, vamos dizer, uma das pastagens mais predominantes no Brasil, e no Rio Grande do Sul já tem bastante também, que é a braquiária. A gente fala em trabalhar com 30 centímetros de entrada e 20. A cada 10 centímetros, para citar o professor Moacir Corsi, a cada 10 centímetros de que a gente excede desses 30 centímetros, isso nós estamos falando só em processo, não estamos falando em custo de insumo nenhum, o animal deixa de ganhar 200 gramas a menos, né? E isso é por quê? Porque é a relação de folha e como ou talo, como a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul, dessa planta. Então, por isso, voltando ao que o Antônio comentou, a importância da folha, entender a altura, porque também temos muitos produtores que gostam de ver aquela pastagem alta, bonita, grande, vistosa, mas nisso se está perdendo um grande resultado somente com ajuste de processo. Então, é importante a gente entender isso, a importância, e em várias falas do Antônio, se vocês prestarem com atenção, ele vem falando que se tiver que mexer num item, primeiramente, mexa em manejo de pastagem. E manejo de pastagem é manejo de solo, categoria adequada, altura de pastagem e aproveitamento dos potreiros de forma adequada, fazendo, baseado na questão de custo, facilidade de processo, é uma subdivisão e uma engenharia de potreiros de forma adequada para que quem possa manejar consiga monitorar e, por consequência, medir os resultados dessa fazenda. Falando em medir resultado, Antônio, conta para nós aí alguns números do benchmarking e, aproveitando, vamos ver se é isso, porque normalmente a gente acompanha os resultados do benchmarking da Integra, que é uma referência para nós como consultoria no Sul, na Pecuária PRM. Conta para nós, seguiu sendo o sistema, dentro de tudo, o sistema mais rentável do benchmarking Integra, seguiu sendo um sistema de cria ou não? Na verdade, a gente tem historicamente o seguinte cenário. A cria é a atividade que tem a maior margem. O que eu gasto, para cada 1 milhão que eu faturo, as melhores fazendas gastam 600 mil e sobra 400 mil, ou seja, para cada 100 reais que eu faturo, eu gasto 60, sobra 40, dá 40% de margem. É imbatível, ela segue. Porém, a recria e terminação, que tem margens finais em torno de 20, produzem muito mais e o reais por hectareano tende a ser maior na recria engorda. Percebe? Então, quando eu olho por hectare, a recria engorda é a fase que mais deixa reais por hectare. Quando eu olho o uso do dinheiro, a cria, ela deixa proporcionalmente mais. O que é o ponto principal? A variação é tão grande, tão grande, tão grande, que não existe diferença estatística. Eu não posso falar aqui estatisticamente. Porque se por um lado a recria e terminação é a fase que mais entrega reais por hectare, é também a fase que mais dá prejuízo em reais por hectare.
Então, a variação é tão grande que eu não posso afirmar que a recria engorda é melhor que a cria, percebe? Então, quando você olha as top 30 fazendas, só os melhores, a gente encontra na recria e terminação mais reais por hectare, só que menor margem. Então, perceba que são complementares. E nossa maior preocupação é garantir que as fazendas de ciclo completo, que a gente entende que é um sistema muito interessante, ciclo completo com compras, melhor ainda, porque você ainda tem uma estratégia de aproveitar as compras externas, desde que a gente consiga ser tão bom na cria quanto as fazendas só de cria e tão bom na recria e terminação quanto as fazendas de recria e terminação. Então, a gente acredita que cada fase do sistema tem seus desafios e a sua beleza, e o que mais importante do que a fase que você escolheu operar na tua propriedade é ser muito bom naquilo que você escolheu fazer. Ser muito bom é mais importante do que o que você está fazendo. Então, se eu estou na recria engorda, tem que ser muito bom na recria engorda. Se eu estou só na cria, tem que ser muito bom na cria. Se eu estou no ciclo completo, tem que ser muito bom no ciclo completo. Porque quem ganha dinheiro é a eficiência operacional e não o sistema de produção. Mas eu posso dizer que a cria entrega 40 de margem, do ciclo completo 30, recria engorda 20. Margem vezes volume é reais por hectare. Então, eu vou calibrando a margem e o volume. O que eu falo volume? Quilos produzidos por hectare, quilos de carcaça por hectare. Então, de nada vale eu ter uma margem enorme com pouquíssimos quilos de carcaça. Tá? E também eu posso ter uma margem menor com muitos quilos de carcaça. Mas a gente é muito claro em dizer que a cria, se corrigido o volume, ou seja, conseguir desmamar 2.2 terneiros por hectare, ela se torna quase imbatível. Muito interessante, Antônio. Vindo que recria engorda, necessariamente quem está operando ela precisa ter um perfil comercial, né, Antônio? Porque quem for trabalhar com recria engorda e não for afeito a movimentos de que daqui a pouco tu quer ir para o mercado comprar e não tá, o preço da mercadoria não tá no que tu quer, e aí fecha o olho e espera melhorar, não adianta se desesperar, comprar de qualquer jeito, tem que ter sangue frio, né? Enquanto a cria, tu foca nos processos, né? Claro que tu poder usar o mercado, melhor vai ser o resultado, mas a cria, o gestor do negócio, o decisor, ele não tem vamos dizer, uma dependência tão grande do mercado, porque a recria engorda, se tu comprar mal, pode ser uma Fórmula 1 produzindo dentro do sistema, que dificilmente a margem retorna, né? Enquanto, no caso, os parâmetros de compra e a margem de diferença compra e venda precisam ser respeitados, né, Antônio? Exatamente. E além da aquisição, da reposição, existe o próprio suprimento do milho, do parâmetro de soja, e dos insumos da terminação, que também sofrem variação. A fazenda ela tem que ter um suprimento muito bem organizado, trava na bolsa e uma operação para garantir. Então, aspectos de risco, resposta a risco na terminação é mais importante. Tá? Às vezes ele vai ter que montar um sistema, ter comida guardada quando ninguém tem, para ele poder ir para o mercado quando ninguém está indo, né? Então tem que ter estratégias, e que nem sempre resolve, mas para você ter estratégias bem estruturadas aí. E tem ciclo. A gente teve terneiro a 2.000, teve a 3, né? Talvez tenha a 4, né? Então vai saber. E faz parte do jogo, tá tudo certo. Muito bem. Antônio, falamos de mercado, falamos de gestão de pessoas, e como é que está vendo essa questão de entrada de raças sintéticas aí do norte de Santa Catarina, chegando no Paraná até o centro-oeste e o norte? O Nelore, sim, ainda é predominante, mas como é que está enxergando a futuro? Acha que essas raças sintéticas aí podem ir ocupando um espaço do Nelore, ou vê isso como uma probabilidade pequena? Na verdade, eu queria trazer o seguinte paralelo, assim, o indivíduo, ele gera um impacto muito grande, muito maior do que a média da raça, e o que eu quero defender, assim, a gente vê uma mudança muito grande no Nelore, sabe? Então a gente vê, assim, o Nelore brasileiro hoje, vamos falar de centro-oeste, de norte do país, né? Nelore hoje são animais que a gente já consegue entorar fêmeas Nelore com 14 meses ou menos. A gente tem abatido animais Nelores com 20 meses e com
pesos aí acima de 560 quilos, 170 quilos de peso vivo, animais mais jovens do que 20 meses, animais de 600 quilos. Então, assim, o Nelore tem evoluído muito e vejo que isso é algo muito importante para o Brasil. Existem, inclusive, trabalhos de confraria de carcaça EGS, espessura de gordura cutânea, marmoreio, força de cisalhamento, área de olho de lombo. Tem bastante coisa já sendo feita no gado zebu, que provavelmente vai levar o Nelore para um nível importante. Agora, a gente não pode esquecer que a gente tem raças como Brangus, como Braford, por exemplo, são raças muito importantes, imagino que delas que você esteja falando, que tem grandes criatórios, animais incríveis, que vão ser encaixados em sistemas de produção que, no curto prazo, são sistemas que estão buscando qualidade de carcaça, carnes premium. Então, esses grupos genéticos são grupos genéticos que, historicamente, foram selecionados para desempenho, foram selecionados para qualidade de carne e que tem, obviamente, uma demanda que vai acontecer, uma demanda crescente. Então, eu não vejo uma tendência de desaceleração nesse sentido, mas eu vejo como muito forte o crescimento do Nelore e o Nelore como um animal com níveis de entrega de desempenho crescente. É um processo, eu vejo assim que o Brasil tem certamente o melhor zebu do mundo e que a gente vai ter, obviamente, sempre o espaço para projetos que vão levar em consideração as duas raças. E, claro, a gente tem cruzamento industrial, né? A gente percebeu, por exemplo, quando buscou-se carcaças mais pesadas, teve um aumento do uso de animais taurinos continentais, como charolês, por exemplo, né? Quando aqui no Centro-Oeste teve a história do boi China, voltou a se utilizar o charolês para produzir esse animal meio-sangue, para bater macho e fêmea. Então, eu vejo que a gente é muito rico. Então, a gente tem um grande zebu, tem as demais raças, sejam taurinas, sintéticas, de origem britânica ou continental. Então, eu vejo que a gente tem um leque de oferta muito interessante e que o pecuarista está muito bem servido, né? E que o mais importante é que, independente da raça, existe um déficit gigantesco de touros, sabe? Em conta simples, a gente vê que praticamente metade das fêmeas brasileiras são cobertas por boi de boiada, sem seleção genética alguma. Então, eu diria que, mais até do que selecionar o grupo genético, é que o animal que está fazendo a cobertura das nossas fêmeas seja um animal geneticamente superior. Então, é isso que eu acho que a nossa cruzada é mais nessa direção. Se for um Nelore, que seja um Nelore de seleção, se for um Bravo de seleção, um branco de seleção, um canchinho de seleção, e assim, um Bonsmara de seleção, e assim sucessivamente, para a gente não ter o boi de boiada produzindo terneiros de baixa qualidade, né? Então, essa aqui é a nossa visão, com uma clara predominância e melhoria do zebu. Muito legal. Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta em relação à tua atuação aí da empresa em outros, não só no Brasil, né, mas em outros países da América do Sul. Como é que tu está vendo este avanço aí na profissionalização também nos outros países em relação à qualificação mesmo, né, do trabalho dentro das propriedades? A gente vê diferentes graus de maturidade dos países, naturalmente, né? A gente vê um Paraguai com uma segurança jurídica, por exemplo, diferente da Bolívia, Colômbia numa condição climática já diferente, mas já com bastante tecnologia. Então, cada país vive um momento um pouco diferente. Processo, ciência no Uruguai, pecuária muito bem estabelecido, então a gente sabe que é a cultura do país. O que a gente faz muito é olhar para as questões de informatização. Nós somos uma empresa de tecnologia, então hoje a gente tem um software avançado, simples de mexer, que ajuda o pecuarista a saber se ele está ganhando, se ele está perdendo dinheiro, sabe, quanto ele gastou para produzir 1 quilo, se as tarefas foram executadas ou não. Então a gente chega nesses países levando tecnologia. A gente tem no nosso centro de pesquisa sensorização de água, eu sei se tem água no bebedouro ou não, qual a temperatura dessa água,
qual o fluxo que está passando, eu tenho um sensor que fala se tem esse suplemento no coxo ou não, quanto tem de suplemento no coxo. A gente está desenvolvendo ferramentas cada vez mais modernas para que o gado possa ser monitorado com câmera, e a câmera tira uma torre de mais ou menos 12 metros, dá para fiscalizar entre 70 e 84 hectares, então tira foto de manhã, quantos animais, se o animal está pastejando ou não, quantos quilômetros o animal pastejou no dia, se o lote está olhando para a mesma direção ou não. Então a nossa empresa está olhando muito para as questões tecnológicas, e eu acredito que a chegada da tecnologia deve equilibrar a diferença técnica entre os países, porque as fazendas que adotarem a tecnologia, ela vai ser uma ilha de excelência dentro do país que ela está atuando. Obviamente, na média, você encontra, como no Brasil, você encontra uma pecuária, por exemplo, no Mato Grosso, muito pujante, com grandes desempenhos, que às vezes no próprio Paraná a gente não encontra. Então, você tem dentro do próprio estado ilhas de excelência. Rondônia, por exemplo, é o estado onde a gente mais encontra a adoção tecnológica na pecuária de corta, entre Vilhena, aí o meio do estado, ali chegando em Ariquemes, para dar um exemplo. Então, a gente acredita que essa revolução de informatização e essa consciência da pastagem, do solo, a chegada de sensores, de robôs que a gente está desenvolvendo, vai fazer com que a gente crie, todo mundo vai andar na velocidade mais rápida, mais ou menos que aquele moço que às vezes estava lá no super interior, chegou a internet, hoje ele já sabe o que está acontecendo no mundo inteiro, então ele já ouve as mesmas músicas, já tem um celular que ele conecta em tudo, então a gente acredita que a informatização vai subir bastante o nível, e a informatização vai atrair as novas gerações para dentro da fazenda. Então a gente investe muito em tecnologia, não apenas pelo benefício de tecnologia, mas entendendo que as novas gerações vão operar essa tecnologia. Então, software que já emite nota, que conversa com o banco, sabe, que sabe quem foi no coxo, quanto tempo ficou no coxo, no bebedouro. Então, o nosso olhar, hoje o nosso time interno aqui do Instituto é maior o time de TI, engenheiro, programador e assim por diante, do que time de zootecnista agrônomo veterinário. Então, a gente está realmente de corpo e alma nessas questões tecnológicas. A gente tem software desde de ticket a partir aí de R$200 por mês para a pessoa fazer a gestão da sua fazenda. Então, a gente está conseguindo também poder atender fazendas de todo nível. Tem cliente de 40 hectares e cliente de 350 mil hectares, nessa abordagem mais tecnológica, e a cada mês a gente lança uma funcionalidade nova. Então a gente já está construindo um módulo de determinação intensiva a pasto, módulo financeiro, módulo pecuário, módulo agrícola, BI, que é o Business Intelligence. Então, tudo isso é o nosso core principal aqui, que vai, eu acredito, trazer um equilíbrio entre os países e entre os estados. Ou seja, a gente vai encontrar fazendas incríveis em todos os estados, em todos os países, e fazendas com dificuldade, às vezes vizinha daquela fazenda incrível. Porque quem ganha dinheiro não é a fazenda, quem ganha dinheiro é o pecuarista. Muito legal. Antônio, eu não sei se está em projeto piloto ou se já tem isso, porque é uma pergunta que acredito que muitos vão fazer, se já não te fizeram. Esses sensores, tá? Esses sensores, seja de bebedouro, de coxo, tu tens já o cálculo, vamos dizer, quanto eu entendo que eles são para reduzir perdas, né? Reduzir perdas e aumentar a eficiência. Quanto ele incrementa no custo cabeça-mês ou custo por hectare a utilização desses sensores, né? E o quanto eles entregam? Os ROIs, que a gente só entra em modelos econômicos quando o ROI é no mínimo 10:1, né? Quando o benefício ele é pelo menos 10, né? A gente tem estimado assim que a gente vai conseguir ROI de 15:1 com a sensorização, porque a gente vai conseguir identificar momentos e predizer desempenho. Então, a ideia é que essa informação esteja dentro da inteligência artificial e antes do animal começar a perder desempenho, a gente já esteja sabendo. Tá? Então, assim, essa é a ideia. Sobre os custos, a gente ainda está testando modelos. Assim, a gente tinha modelo com fio, Pedro, e o fio não deu certo, porque as vacas adoravam o fio, comeram tudo fio. Agora a gente está lançando o modelo Wi-Fi, sem fio, com sensor menor. O que a gente está atento é que, como a gente é pecuarista, filho de pecuarista,
a gente precisa ter um pricing, um processo de precificação absolutamente aderente. Às vezes você tem tecnologia que custa 13, 14 reais cabeça mês, que representa 15% do que o cara gasta. Não faz sentido. Entendeu? Então, por quê? Porque você tem que ter um benefício muito grande e aí a coisa não vai andar. Então, a gente está muito atento em ser algo absolutamente inclusivo e transformador em relação ao monitoramento disso. Então, não é a questão de ter o dado de consumo de água, nem o dado de consumo de sal. É ter a informação que as coisas estão dentro ou fora do planejado em tempo real para eu poder corrigir, né, e sempre mantendo o mais alto nível de gerenciamento. Para dizer e antecipar o desempenho e, por consequência, minimiza a perda, é o que se fala em métodos ágeis de gestão. Vindo do Antônio, que eu conhecendo ele não surpreende, mas parabenizo porque está muito à frente. Tenho certeza, como todo início de tecnologia faz parte o teste, os desafios, mas seguramente chegará no modo mais prático e aplicado, e tenho certeza que vai dar certo todos esses sensores aí. Te parabenizar, Antônio, porque não canso de me surpreender com a tua visão sempre à frente do tempo aí. Te parabenizar, assim, é um negócio que obrigado. És uma referência para nós, pode certeza. Já vou pedir para vocês então fazerem as suas considerações finais, aí que a gente está chegando no nosso teto. Beleza. Então, mais uma vez agradecer, Antônio. Tenho certeza que papel e caneta, ou já que estamos falando com um convidado que está à frente do seu tempo tecnológico, talvez um tablet ou até mesmo um amigo nosso em comum, o Rafael, foi fazer um curso em São Paulo e me apresentou o tal um negocinho do chat GPT, que eu não sei como é que é o nome, que tu coloca do lado do celular e ele vai transcrevendo tudo que é falado, né, e transforma em gráfico. Então, eu acho que quem tiver esse transcritor, que estude bastante, porque teve muito aprendizado, muito resumo de informação, muito alinhamento de convicção, e a única palavra que eu tenho a dizer é muito obrigado, Antônio. A gente sabe como o teu tempo é escasso, e agradecer, colocar todo o nosso espaço à disposição para falares. Já falou em parte do que vem fazendo, e a gente segue à disposição para qualquer exposição de conteúdo que a Integra queira fazer, e te agradecer mais uma vez, meu amigo. É um grande prazer poder ter essa 1h30 aí de uma pós-graduação e de um aprendizado com um amigo. Eu que agradeço, Paulo, Pedro, pelo convite. Falar do que a gente faz é sempre muito bom, então foi uma honra, um presente que vocês me deram. E queria dizer para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que não tem caminho curto, não tem caminho rápido, não tem caminho fácil, mas tem um caminho. E o caminho é sempre através das pessoas, através da tecnologia e principalmente através da paixão em se fazer muito bem feito. E queria deixar aqui que o orgulho de você olhar para a sua propriedade, olhar para a tua equipe, olhar para o seu gado, olhar para a tua cerca, olhar para o teu pasto, é importante. Então, que toda vez que você entrar na sua propriedade, busque ter orgulho de tudo. E se você ainda não tiver orgulho, não tem problema, né? Então você já sabe o que você vai ter que fazer. Então, não pare até ter orgulho de tudo. Exatamente, é isso aí. Então, muitíssimo obrigado, Antônio, por tudo, por todas as mensagens aí, todas as áreas, né? A gente começou e foi indo, o assunto foi evoluindo aí conforme as coisas foram encaixando, né? Isso que é o especial aqui da nossa conversa, que esse é o objetivo, né? Um deles, né? É uma conversa que a gente fala de muita coisa importante para chegar lá na ponta, que é também a nossa meta, né? Que as pessoas que gerem conhecimento e gerem renda também, né? Gere crescimento para as propriedades e para as empresas que nos acompanham. Obrigado, Pedro. Obrigado, Antônio. Um grande abraço. A gente então agradece também a nossa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando nos diversos caminhos, né? Tanto no Spotify, quanto na TV, quanto no próprio YouTube, que o nosso Horizonte Agrocast está por aí. Então fica o convite para acompanhar a gente de novo, @Horizonte Agrocast, no TikTok, no Instagram, também no Spotify, no YouTube e na TV Santa Maria pela NET. Um grande abraço para Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal,
Alfa Banheiros por Aspersão, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino, Saúde Animal. Esperamos sua participação, comentário, sugestão. Nossos canais estão abertos aí para ouvir a sua sugestão para nosso projeto crescer sempre. O Horizonte Agrocast tem essa missão. Um grande abraço a todos. Não se esquecendo, esse é um projeto da Pecuária PRM e estamos acompanhando, buscando sempre melhorar em cada episódio. O 11º vem aí. Agradecemos a todos e fiquem conosco nos próximos passos. Um grande abraço e até a próxima.